Vamos continuar então? Hoje a gente vai falar, o tema é Liberta-se da mente religiosa, tá? Gente, abre o coração de vocês para vocês poderem receber o que eu vou deixar aqui hoje, porque vai falar no seu coração, tá? O que acontece? Em Romanos 12:2 diz que a nossa transformação, ela se dá na renovação da nossa mente, para que nós vivemos uma vida perfeita e agradável que Deus quer para nós, tá? Então você tem que renovar sua mente de uma forma radical. Meu irmão, minha irmã, o que mudou a minha vida, eu quero que mude a sua. Uma coisa que você tem que sempre lembrar: você precisa aprender a interpretar a Bíblia. Você precisa aprender a Bíblia através da obra consumada da cruz. Os ensinos de Jesus, meu irmão, minha irmã, são extremamente importantes. Mas o entendimento da obra consumada da cruz faz toda a diferença. Nós fomos ensinados por décadas a orar da forma errada. Eu orei errado muito tempo, repetindo sempre a mesma oração, pedindo para Deus resolver os meus problemas. E Jesus diz, muito ao contrário disso, vãs repetições. Jesus dizia que não era para usar vãs repetições. Olha o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muitos falarem, seriam ouvidos. Muitos de nós ainda estão presos a orações repetidas, ficar repetindo várias vezes na mesma oração com Deus. Isso não é perseverar, meu irmão, minha irmã. Muitos falam isso. Isso não é o significado de perseverança. Deus é o nosso Pai. E nós temos que santificar o nome dEle em nossas próprias vidas. A oração, meu irmão, minha irmã, é tão simples, mas as pessoas conseguem dificultá-las, colocando pedidos e mais pedidos em cima delas. Pedido. Senhor, faz isso. Sendo que a oração é uma simples forma de você se reconciliar com o Pai e agradecer. A oração, ela é feita para que você alinhe o seu coração com o coração do Pai. Lembre-se, outra coisa que eu falo muito: oração sem fé é pecado. Se você ora sem fé, meu irmão, minha irmã, é pecado. Olha o que diz em Romanos 4:23. E tudo que não prevém da fé é pecado. Então, se você ora sem fé, não ore, meu irmão, minha irmã. Olha como é sutil isso. Se você não para de pedir um segundo na sua oração, você está pecando. Como assim, Yara? Porque quem muito pede não tem fé para apropriar-se de todas as bênçãos que já foram nos concedidas. A pessoa que fica repetindo, ela não acredita que recebemos tudo pela obra consumada da cruz de Jesus. Não acredita que está consumado. Não acredita que Jesus é o suficiente. Meu irmão, minha irmã, aprenda isso. A oração tem que ser mais ouvir do que falar, tá? Você precisa prestar mais atenção no que Deus fala do que você ficar se preocupando em anotar os seus pedidos antes de começar aquelas orações pedintes. Mas, Yara, eu não consigo ouvir Deus no meu tempo de oração. Eu queria uma solução para isso. Simplesmente, meu irmão, minha irmã, se aquiete. Se aquiete. Não é algo tão complicado. Se você não se aquietar, meu irmão, minha irmã, você nunca vai conseguir ouvir Deus. Como que você vai ouvir Deus se você não para de falar? Se você ora baseado no que a religião te ensinou, você não consegue admirar a beleza e a grandeza de Deus, pois você está focado só em problema. Você está focado nos seus problemas, na solução da sua vida, no teu egocentrismo. Porque é meu casamento, é minha filha, é meu trabalho, é meu carro, é minha casa. A nova aliança, ela não lida com a oração baseada em problemas, mas sim focada em Cristo. Uma coisa que a maioria das pessoas faz, e deve parar agora de fazer isso. Orarem com medo e com desespero do que pode acontecer. Elas estão desesperadas com os problemas delas e depois que ora, ainda continua com medo e desespero. Meus irmãos e irmãs, você não foi feito para proclamar o nome de Deus com medo. O nome de Deus é santo. Os filhos dele, eu e você, não devemos
nos desesperar por nada, nem sentir medo. O nome do Senhor deve ser declarado com fé e não cheio de preocupações. Uma oração focada só em problema causa um estresse absurdo. O estresse é algo totalmente perigoso, meu irmão, minha irmã, totalmente desanimador. É um desperdício de tempo. O tempo é o maior recurso que nós temos. É algo que desmotiva o nosso coração. Por isso eu sempre vou bater na mesma tecla. Não devemos fazer esse tipo de oração. Sabe por quê? Porque quando notarmos, nós já não estaremos orando mais. Estaremos apenas nos lamentando. Não esqueçam nunca, meu irmão, minha irmã, que nós servimos um Deus de soluções e não um Deus de problemas. Antes do seu problema acontecer, Deus já possui todas as soluções prontas para cada um deles. Mas você precisa ter a coragem de lançar sobre ele seus problemas, soltar e não pegar mais isso para você. O grande problema é que nós oramos sobre os nossos problemas, querendo que Deus solucione, em vez de falar, Senhor, toma para o Senhor, toque Deus. A preocupação que eu estou, toma e não fala mais no assunto. A palavra, ela nos dá esse enquadramento, gente. Ela nos dá essa base. Em 1 Pedro, versículos 5, 6 e 7. Humilhai-vos sobre a mão poderosa de Deus, que no momento oportuno, Ele os exaltará. Lançai a jogar, lançai a atirar. Toma, Deus, é seu. Lançai sobre Ele toda a preocupação e ansiedade, porque é Ele que cuida de vós. Meu irmão, minha irmã, nós, muitas das vezes, esperamos só por vitórias na vida. Notícias sensacionais, bons momentos, é isso que a gente deseja. Mas quando isso não acontece, nós não temos a mínima coragem de agradecer a Deus, mesmo sendo algo que não esperávamos acontecer. Meus amados, como verdadeiros cristãos, precisamos acreditar na palavra de Deus, pois quando não acontecem as coisas como queremos sempre nos lembrar de Romanos 8, 28. Eu fiz uma live anterior sobre essa live, que diz, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. O pior que possa ter acontecido na sua vida, se você ama a Deus, isso cooperará para o seu bem. Você tem que crer no que está escrito. Eu te pergunto, você crê no que você lê na palavra de Deus? Olha o que diz em Efésios capítulo 5, versículo 20. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, olha isso, sempre dando graça por tudo a nosso Deus Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você consegue entender isso? Tudo é tudo. Tudo é tudo, gente. Coisas boas ou ruins. Você se sente bem? Faço uma pergunta para você. Você se sente bem com a sua vida de oração hoje? Você está satisfeito? Você se encontra numa plena paz com Deus? Ou ainda vive uma angústia, aquela angústia estressante? Gente, eu sentia angústia. Parecia que tinha algo entranhado que não saía. E eu queria colocar para fora e não saía. Você ainda sente essa angústia? Faça uma análise da sua vida hoje, meu irmão, minha irmã. Se tudo coopera para o seu bem, se você já foi abençoado com todas as bênçãos, está escrito na palavra. Por que ainda viver nesse estilo de oração bastante da velha aliança? Chega, meu irmão, minha irmã, chega. Eu passei por uma mudança, só que eu passei num deserto muito doloroso. E eu não quero voltar para lá. Eu não vou voltar para lá. Hoje eu vivo uma vida incrível. Eu aprendi a orar de acordo com a nova aliança. Eu tenho uma vida maravilhosa. Eu tenho uma vida de paz. E eu tenho certeza de muitas vitórias. E eu já me apropriei de muitas e vou receber outras. Agora eu te faço um convite hoje. Você quer vir comigo? Nessa jornada de vitória? Nessa jornada de uma vida incrível? Nessa jornada de uma vida maravilhosa? Cabe a você decidir. Dê essa oportunidade a si mesmo. Você precisa ter um convencimento radical de que tudo na sua vida vai dar certo, meu irmão, minha irmã. Quando algo que você esperava não acontece, não significa que aquilo que você queria era bom para você, era o melhor para a sua vida, era o que Deus desejava para você. O bom ou melhor, meu irmão, minha irmã, já aconteceu há mais de 2000 anos atrás, na cruz, quando Jesus gritou, está consumado. Isso está tudo disponível para você e para mim. Oh, glória a Deus. Se algo ruim acontecer na sua vida, não perca seu tempo precioso reclamando, meu irmão, minha irmã. Enquanto você pensa que Deus não respondeu
uma oração sua, Deus pensa lá do céu. Por que você não responde pela obra consumada da cruz? Você está entendendo? Não fica chateado com Deus. Deus é boníssimo, Ele é maravilhoso, Ele é incrível, Ele te ama. Ele é seu pai. Ele te ama. Você é herdeiro. Você é a imagem e semelhança dele. Tudo que se não te adequar à nova aliança, à obra consumada da cruz, você tem que deixar de lado da sua vida. Você tem que tomar essa decisão. Se existe um versículo da palavra de Deus que você não entende, tudo bem por isso, meu irmão, minha irmã. Não deixa que isso seja um motivo de estresse na sua vida. Tem gente que não entende uma passagem da Bíblia e fica estressado. Passa por isso e em outro tempo oportuno, o Espírito Santo vai revelar isso no seu coração. Sabe o que acontece? Existem líderes, pastores, pregadores, missionários que precisam ter resposta para tudo. Eu e Yara não sou esse tipo de pessoa. Eu não tenho todas as respostas. Mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade, tem todas as respostas. Ele tem. Aí faz uma pergunta para você. Isso é pecado? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Sabe quem que vai te responder? Você pode fazer o que... Eu vou te falar uma coisa. Você pode fazer o que você quiser. Você é livre. Mas quem convence do que é certo ou errado, quem convence do pecado, não sou eu, Yara. Não é o pregador X, o Y, Z, o missionário A, B, C. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita dentro de você. A resposta está dentro de você. Gente, olha o que diz nessa passagem maravilhosa que eu amo. João, capítulo 16, versículo de 8 a 13. Olha o que diz. Quando ele vier, está falando do Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado. Eu não convenço ninguém do pecado. Ninguém convence ninguém do pecado. É o Espírito Santo que vai convencer você. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. O diabo já está condenado. Ele já é um perdedor, meu irmão, minha irmã. Desculpa. Continuando. Tenho muito ainda a te dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade virá, ele o guiará toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas sim o que ouvi e os anunciará o que está para vir. Gente, é muito clara essa passagem. Você está vendo isso? É apenas o Espírito Santo que poderá revelar a verdade para você. Não eu, Yara, ou qualquer outra pessoa. É Ele que convence você do pecado, não a Yara. É Ele que revela a verdade para você, não a Yara. Gente, eu faço um pedido para vocês. Eu já falei isso em outras lives, em outros vídeos. Tudo que vocês ouvirem, sai da minha boca aqui, ou de qualquer outro pregador, pastor, missionário, seja quem for, não tire suas conclusões de imediato. Ore, peça para o Espírito Santo, confirme a verdade no seu coração. Espírito Santo, confirma o que a Yara falou. Isso é a verdade que é para ser revelada? Sabe por quê? É isso que acontece, gente. As pessoas vivem em função de pastor, missionário, pregador, em função dos meus vídeos. Você não pode viver em função da Yara. Procure a verdade através do Espírito Santo. Sabe o que acontece? Em muitas igrejas, as pessoas fazem tudo o que o pastor fala. Se o pastor falou que é pecado, é pecado. Se o pastor falar que você não der o dízimo, você pode ir até para o inferno. O pastor falou. Qual o seu relacionamento com Deus, meu irmão, minha irmã? Ele que é o seu relacionamento? Foi Ele que morreu lá na cruz por você? Gente, entre Deus e Jesus, gente, não tem intermediário. Você chega ao Pai através de Jesus. Não precisa ter pastor no meio. Nem pastor, nem padre, nem missionário, nem Yara. Eu estou aqui para te ajudar. O pastor, o missionário, eles estão aqui para te orientar. Mas enquanto você não criar intimidade com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida não muda. A minha vida mudou depois que esse entendimento veio no meu coração. Eu quero que o seu deserto seja em paz. Eu quero que você desfrute o deserto. Eu não quero que você sofra no deserto como eu sofri. Eu quero que você chegue na terra prometida mais rápido. Porque o tempo de deserto, gente, cabe a você. O tempo que você vai ficar na situação, cabe a você.
Senhor, me tira. Ele não vai tirar, gente. Paulo orava para as igrejas. Você já viu as orações de Paulo? Você já viu ele pedindo para que tirasse as tribulações deles? Ele não orava. Ele orava para que as pessoas tivessem graças para suportar as tribulações. Então pare de pedir para Deus tirar o que Ele não vai tirar. Você já tem graça suficiente. Deus fala, minha graça te basta. Então, meu irmão, minha irmã, eu faço esse pedido. Eu espero que vocês cumpram isso. Pede para o Espírito Santo confirmar a verdade no coração de vocês. Gente, se algo não se adequa à obra consumada da cruz, você tem que tomar essa decisão de deixar isso de lado. Sempre faça perguntas. Faça 2 perguntas muito simples para o entendimento da palavra de Deus. A primeira pergunta é: a morte e a ressurreição de Jesus pagaram por isso? E a segunda pergunta: Jesus tem isso? Sabe por quê? Se Jesus tem aquilo, você tem. Porque você está nele e ele em você. Aí você pode falar, Yara, mas eu tenho o quê? O que ele tem? Se eu tenho. Gente, olha só. Deus estabeleceu Jesus como herdeiro de todas as coisas. Gente, isso me deixa fervorosa. Eu fico doida quando eu leio essas passagens. Senhor, é muito lindo. É muito revelador, gente. É incrível. E eu tomo posse. Então, o que eu vou falar vai tomando posse na sua vida. Apropria-se pela fé. Olha só. Olha o que diz. Deus estabeleceu Jesus como herdeiro. Ele é herdeiro de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas esses últimos dias falou pelo meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Tá bom, eu entendi, Yara. Então Jesus é o herdeiro de todas as coisas? E você, meu irmão e irmã, e eu, somos feitos com o herdeiro de Jesus. Oh, glória! Romanos 8, versículo 15 a 17. Pois vocês não receberam o Espírito que o escraviza, mas receberam o Espírito que os adota como filho. O próprio Espírito testemunha aos nossos espíritos que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. O que Jesus é? Herdeiro. Então nós também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento para também participar da sua glória. Gente, vocês conseguem ter essa revelação? Gente, meu coração explodiu de alegria quando eu li essa mensagem. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que parar de viver pela sua própria força, pela sua própria sabedoria. Você tem que parar de viver sobre a sua própria conta bancária, sobre o seu próprio dinheiro. Você tem que parar de viver sobre a sua própria saúde. Você tem que passar a viver sobre a conta bancária do céu. Você tem que parar. Você tem que viver sobre a saúde de Jesus. Tudo que Ele tem, você também tem. E tem agora, nesse momento. Pois você é cordeiro, meu irmão, minha irmã. Você precisa, meu irmão, minha irmã, urgentemente tomar posse disso pela fé. Você crê no que está escrito, meu irmão, minha irmã? Mas para crer, para ter a revelação disso no seu coração, você precisa combater a incredulidade do seu coração. A incredulidade do coração é o maior problema dos cristãos. Gente, a obra consumada da cruz, ela é tão radical, tão poderosa, que mesmo o apóstolo Pedro não entendeu isso, gente. Além disso, ela é muito simples. Mesmo depois dele ter sido batizado no Espírito Santo, ele não acreditava. Mesmo depois de ter experimentado muitos milagres, ele não acreditava. Ele ainda tinha a mentalidade da velha aliança. Olha a passagem, Atos 10, 28. Ele diz: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei. Lei, o que é lei? A velha aliança. Um judeu associar-se a um gentil e o mesmo visitá-lo. Mentalidade puríssima da velha aliança. Continua a passagem. Mas Deus me mostrou, Pedro falando, que eu não deveria chamar impuro
ou imundo a homem nenhum. Gente, olha a importância disso aqui que eu falei até agora. Deus mostrou para Pedro. Deus mostrou para Pedro. E não pessoas mostraram para Pedro. Foi Deus que mostrou. O Espírito Santo que mostra para você. Não o Vinícius. Não a Yara. Não o pregador X, Y, Z ou o missionário ABC que mostra para você. Gente, Deus convence. É o Espírito que convence. Não a Yara e mais ninguém. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu quero te mostrar como é difícil ter uma mente renovada e se apossar das verdades da nova aliança. Mas você tem que buscar isso, meu irmão, minha irmã, para ter uma mudança radical de vida. Vamos olhar agora para Paulo. Olha Paulo. 3 vezes ele orou para que Deus resolvesse o problema dele. Olha como as pessoas têm um pensamento. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 a 10. Para impedir que eu exaltasse na grandeza dessas revelações, foi-me dado um espírito na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu orei ao Senhor para que tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, ao poder de Cristo, eu me regozijo, as fraquezas, os insultos, as perseguições, pois quando eu estou fraco, é que eu sou forte. O grande problema, meu irmão, minha irmã, as pessoas lêem as escrituras não para conhecer Deus, a maioria, grande da maioria. Eles não lêem para ter um conhecimento de Deus, para conhecer Jesus. Sabe por quê? Que muitas pessoas leem as escrituras para encontrar saídas para a resolução dos seus próprios problemas. E com isso, pegam versículos isolados da palavra, fora de contexto, e começa a declarar aquilo e pedir a Deus que resolva a sua vida, baseada erradamente nessas passagens. Gente, isso é muito comum. Isso é muito comum. Existem pessoas que usam escrituras para justificar um monte de doutrinas estranhas.